Real Madrid acerta com Cucurella, Santos negocia com destaque da Série B e o Cruzeiro tem interesse em grande promessa do Ceará. Vamos conferir essas e outras notícias em mais um super giro pelas principais transferências e rumores do Mercadão da Bola atualizado. Então, se for novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para receber as próximas notícias em primeira mão e deixe o seu like que é super importante. O Racing da Argentina anunciou a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. O treinador de 51 anos de idade assinou um contrato válido até dezembro de 2027 com a equipe de Avellaneda. Vojvoda estava livre no mercado desde março, quando foi demitido pelo Santos, e antes teve uma excelente passagem pelo Fortaleza, onde ficou por 5 temporadas. Ele retorna ao futebol de seu país natal para assumir a vaga deixada por Gustavo Costas. O Real Madrid fechou um acordo verbal para contratar o meia português Bernardo Silva, que se juntará ao clube de graça após o fim do seu contrato com o Manchester City. A diretoria merengue atendeu a todas as exigências salariais do atleta de 31 anos, superando a concorrência de Barcelona e Atlético de Madrid. Após 9 temporadas históricas e vitoriosas sob o comando de Pep Guardiola, Bernardo Silva anunciou sua decisão de deixar o Manchester City para buscar novos desafios na carreira. O Real Madrid também oficializou a contratação do lateral esquerdo espanhol Marc Cucurella, que assinou um vínculo válido por 6 temporadas, até 30 de junho de 2032. Para tirá-lo de Stamford Bridge, a diretoria madrilena desembolsou um montante de 55 milhões de euros fixos, cerca de 323 milhões de reais, além de outros 5 milhões de euros em bônus atrelados a metas de desempenho. Aos 27 anos, Cucurella deve realizar os exames médicos ainda durante a Copa do Mundo e se apresentar após o fim da competição. O Bayern de Munique fechou a contratação do atacante marroquino Ismael Saibari, destaque do PSV da Holanda. O clube bávaro vai pagar 55 milhões de euros pelo jogador de 25 anos, além de bônus, e o contrato será válido por 5 temporadas, até junho de 2031. O Bayern acelerou as tratativas logo após Saibari ser o grande protagonista de Marrocos e marcar o gol do empate por 1-1 contra a seleção brasileira na estreia das equipes na Copa do Mundo. Na última temporada, o atacante fez 19 gols e deu 10 assistências em 37 jogos. O Flamengo acertou a venda definitiva do jovem atacante Rian Roberto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O negócio foi fechado em 10 milhões de euros, aproximadamente 59 milhões de reais. A diretoria rubro-negra optou por selar o negócio de forma imediata, porque os representantes do jogador de 18 anos já haviam comunicado que não renovariam o contrato, o que faria o clube correr o risco de perdê-lo de graça a partir do início de 2027. O Flamengo ainda conseguiu manter 10% de participação sobre o lucro de uma futura venda. O Fortaleza tem interesse no centroavante uruguaio Thiago Borbas, que pertence ao Red Bull Bragantino. A diretoria do Leão formalizou uma proposta nos últimos dias e ofereceu um modelo de empréstimo com vínculo válido até o fim de novembro deste ano. Thiago Borbas defendeu o Real Oviedo, da Espanha, por empréstimo no primeiro semestre, somando 12 jogos e nenhum gol. Seu melhor momento foi em 2022, quando fez 19 gols em 44 jogos pelo River Plate, do Uruguai. O Fortaleza também tem interesse em Tiquinho Soares, que pertence ao Santos e está emprestado ao Mirassol. O jogador de 35 anos não conseguiu se firmar no clube do interior paulista e será devolvido ao Peixe. Neste cenário, o clube apareceu e tenta costurar um acordo por empréstimo válido até o fim da temporada. Tiquinho chegou ao Mirassol no início do ano e ao todo fez somente 10 jogos e marcou um gol. O Internacional demonstrou interesse no atacante Guinegão, que defende o Corinthians. Contudo, o Colorado não deve avançar pela contratação do jogador, após o clube paulista barrar o modelo de negócio proposto pelos gaúchos. O Inter tentou um acordo por empréstimo, mas o Corinthians descartou a ideia e avisou que só aceita liberar a promessa em caso de venda em definitivo. O alvinegro prioriza uma negociação para o futebol estrangeiro e avalia ofertas na casa dos 12 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais. O Grêmio negocia a contratação do volante Rodrigo Echeverría, que está no León, do México. De acordo com o jornalista Jorge Nicola e com a imprensa chilena, o tricolor gaúcho está bem perto de acertar com o jogador de 31 anos.
Apesar da especulação, a diretoria do Grêmio desmentiu o interesse e negou qualquer tipo de negociação em andamento com o volante. Echeverría é convocado com frequência pela seleção chilena e soma passagens por Universidade de Chile, Everton e Huracan. E o volante Hugo Moura recebeu uma proposta de um clube do Japão e avalia sua saída do Vasco nesta janela de transferências. O vínculo atual do jogador com o Cruz Maltino se encerra em 31 de dezembro. Caso o negócio não seja fechado de forma imediata nesta janela, o atleta estará apto a assinar um pré-contrato de graça com qualquer outra equipe do planeta a partir do dia 1º de julho. A oferta vinda do futebol japonês projeta um aumento salarial considerável para o volante de 28 anos, superando os seus vencimentos atuais no Rio de Janeiro. Por outro lado, o Vasco demonstrou interesse no atacante Everton Cebolinha, que pode deixar o Flamengo. O Cruz Maltino realizou uma sondagem pelo ponta de 30 anos a pedido do técnico Renato Gaúcho. Cebolinha está em seu último ano de contrato na Gávea e já comunicou internamente que não renovará o seu vínculo. Com isso, ele pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer equipe a partir do mês que vem. Apesar do interesse, a negociação é tratada como complexa. O presidente do rubro-negro vetou internamente qualquer facilitação de negócio, afirmando que o Flamengo não pretende reforçar ou parcelar valores de atletas desse escalão para um rival regional direto. O Santos abriu negociações para contratar o meio-campista Ian Lucas, que vem se destacando pelo Atlético na Série B. O jogador de 23 anos recebeu a aprovação do técnico Cuca, que enxerga no atleta o perfil ideal para suprir uma das principais carências de criação e preenchimento de espaço no meio-campo do Peixe. Ian Lucas pertence ao Cruzeiro, mas o clube do interior de Minas encaminhou o exercício de sua cláusula de compra definitiva junto à Raposa, fixada em 1 milhão de euros, quase 6 milhões de reais. Para repassar o jogador ao Santos de forma imediata, o Esquadrão de Aço exige um lucro financeiro relevante e impôs um valor de venda consideravelmente maior. Na atual temporada, Ian soma 21 jogos, 5 gols e 3 assistências. O Cruzeiro tem interesse no jovem meia-atacante Melk, grande revelação do Ceará e destaque na Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria celeste abriu conversas preliminares para entender as condições de negócio pelo atleta de 19 anos e estuda a contratação. O Ceará estipulou em contrato uma multa rescisória nacional, fixada em 50 milhões de reais. Além do Cruzeiro, o Red Bull Bragantino também monitora o jogador. Melk foi promovido ao time profissional no início deste ano e já acumula 25 jogos, 5 gols e 7 assistências. O Atlético Mineiro tem interesse no meia-atacante Matias Vargas, que está no Al-Fateh, da Arábia Saudita. O argentino de 29 anos entrou no radar do Galo e a diretoria avalia a contratação do jogador para o segundo semestre. Vargas tem contrato apenas até o dia 30 e, como ficará livre no mercado, é visto como uma oportunidade de mercado. O maior entrave é o aspecto financeiro. No futebol árabe, o meia recebia vencimentos na casa de 3 milhões de reais e precisará aceitar uma redução salarial para defender o alvinegro. Vargas tem passagens por Vélez, Espanyol, Adana Demirspor e Xangai Port. Atuando pelo Al-Fateh nas 2 últimas temporadas, ele fez 51 jogos, marcou 17 gols e deu 9 assistências. Então, rapaziada, esse foi mais um giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Deixem nos comentários suas opiniões sobre essas transferências e rumores. E não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo e seguir as redes sociais do canal, os links estão na descrição. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no mercado da bola. Vídeo de hoje vai ficando por aqui, obrigado pela presença, tamo junto e até o próximo.